Olá, sexto ano, boa tarde. Aqui é a Ana Flávia, professora de ciências. E hoje nós vamos falar um pouco do conteúdo, né, da matéria da primeira semana do PET, volume 2, tá? Então eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês, que vai funcionar como se fosse o nosso quadro, né, da sala de aula. Como a gente não tem mais, a gente precisa adaptar, tá? Então o tema hoje é o solo e a sua formação. Então, vocês sabem que quando a gente tem um PET, né, chegou esse novo volume, ele é separado por semanas. Então, a gente tem a semana 1, semana 2, semana 3 e a semana 4. Então, hoje é o tema da semana 1, que é os solos, tá? E antes, para a gente começar a entender um pouco sobre o solo, a gente precisa saber o significado de um conceito antes. Esse conceito é chamado de intemperismo. Então, vamos aprender o que é esse intemperismo, tá? Então, gente, o solo ele é formado a partir desse intemperismo. E o que é? O intemperismo, ele acontece quando a gente tem rochas. Então, a gente tem essas pedras grandes, aí como estão na imagem que mostrei para vocês. E essas rochas, ao longo do tempo, elas vão sofrendo a ação da natureza. E qual que é a ação da natureza que ela sofre? Então, gente, venta, tem dia que venta fraco, tem dia que venta forte, tem dia que chove, tem dia que não chove, tem dia que faz calor, tem dia que faz frio. Então, todas essas mudanças de temperatura, né, o vento, a água, todas elas podem desgastar um pouco as rochas. Então, o que é intemperismo? É justamente essa ação da natureza aí que vai transformar a rocha, que é grandona, né? E aí a água, o vento, né, o sol, e vai surgindo pequenas partículas menores, ou seja, a gente consegue desgastar um pedacinho dessa rocha aí, e aí a gente vai começar a formar o que a gente chama de solo, tá? Então isso demora muito tempo. E o solo é formado justamente desse intemperismo das rochas, né? Desse desgaste dessas rochas aí, tá bom? Então, por exemplo, acontece intemperismo com as rochas que estão próximas ao mar. Então, a gente tem o mar e o mar tem ondas. Essas ondas batem o tempo todo na parede lá, nas pedras, né? Nas pedras do mar, o tempo todo. E aí, ao longo do tempo que ela batendo, ao longo dos muitos anos que está batendo ali, a água do mar ela consegue tirar pequenos fragmentos, né? Pequenas partículas pequenininhas que formam essa rocha, tá? Então, gente, isso é ao longo de muito tempo. Igual essas rochas aqui. A gente consegue, na imagem, a gente consegue ver. Vou pôr o mouse aqui para vocês verem. A gente consegue ver aqui, ó, várias linhas, né? Várias coisas que a gente pode pensar que pode ter tido uma água aqui que fez essa estrutura, ou a gente pode pensar que é um lugar que venta muito, então a gente consegue ver as marcas aí deixadas pelos longos anos que tem essas ações da natureza, né? Então isso é o intemperismo. E o solo é formado a partir desse intemperismo. E aí, o que é solo? Então, gente, o solo, de uma maneira simples de dizer, é o que a gente conhece como terra. É onde a gente pisa, é onde a gente vive, tá? O solo, ele tá na crosta terrestre, que a gente já estudou no PET volume 1 e tudo mais. Então, ao longo do tempo, né, o que é o resultado desses anos de intemperismo, do desgaste dessas rochas, vai formando o que a gente chama de solo, tá? Então, existem vários tipos de solo. Não existe só um tipo de solo. Existem vários. Então, por exemplo, o solo arenoso é o solo que a gente vê geralmente próximo às praias, né? Então, quem já foi na praia já pisou no solo arenoso. O solo argiloso, que geralmente é um solo que fica próximo a lugares com muita água. A gente tem o solo calcário, que é o solo onde a gente tem as dunas, onde a gente tem os desertos, como na imagem que você está vendo aí. E esse solo humoso é o solo fértil para a agricultura. Então, é um solo que a gente consegue plantar e colher alimento, tá? Então, o solo que é humoso, né? Ele tem humus, e o humus tem a ver justamente com a fertilidade do solo, com o solo ser viável para a gente conseguir plantar, tá bom? Então, gente, vocês percebam que os tipos de solos, eles têm aspectos diferentes, né? Então, eles vão ter texturas diferentes, eles vão ter cores diferentes. Observem bem a imagem, tá bom? Vocês verem as diferenças entre eles.
Então, por exemplo, se eu pegar um punhado na minha mão, assim, um pouquinho de solo arenoso e tentar passar a mão assim, você percebe que os grãos são um pouco mais duros e maiores, assim, são grandes. Agora, se você vai num jardim, também pega um punhado do solo do jardim, que é o solo humoso, né? A gente vê que ele é um solo bem mais macio do que o solo que tá à praia. A gente consegue ver que é um solo com cor diferente. Então, o solo humoso, ele tem uma cor mais amarronzada, mais avermelhada. O solo que tem da praia, né? Ele tem uma cor mais clara, mais puxada para o branco, né? Que a luz que a gente consegue ver quando a gente coloca na luz, né? A gente consegue ver que o solo arenoso, ele tem uma cor bem clarinha, bem diferente do solo que é humoso, né? Então a gente percebe que os solos vão ter diferença. Então é importante vocês lembrarem aí os tipos de solo que vocês já conhecem, que vocês já passaram por eles, né? Na vida, já pisaram nele. E aí, gente, a gente chegou na pergunta: qual que é a composição do solo? Então, gente, nada mais, nada menos é o que o solo é formado. Então, o solo ele é formado de 4 coisas. E eu coloquei elas para vocês aqui. Coloquei que ele é formado de partículas minerais, ele é formado do ar, da água e do material orgânico, tá? Então, vou explicar cada um. Então, um conjunto de todos esses que eu falei, a gente vai ter a formação do solo. E o que são essas partículas minerais? Eu não falei que a gente tinha partículas menores que surgiam das rochas com a ação do intemperismo, né? Que esse desgaste dessas rochas. Então, a gente vai ter essas partículas minerais. Esses minerais são justamente esses pedacinhos menores de rochas. Então, esses pedacinhos menores de rochas com ar. E por que o ar é importante para o solo? Já parou para pensar? Se não tiver ar nenhum no solo, a planta não consegue colocar suas raízes. E a planta precisa ficar fixada nas raízes, né? Se não tiver um ar, não tiver espaço no solo, a água não consegue também entrar. Então, o ar é super importante para o solo, tá bom? Então, a água também é importante para fazer com que o solo seja viável, né? Para que a água ela consiga escorrer e ir para os lençóis freáticos. E também tem o material orgânico, tá? O que é material orgânico? A gente pode falar que material orgânico é tudo aquilo que tem carbono. Mas não se preocupem com esse nome por agora, carbono. Mas saibam que esse carbono ele é uma coisa que está presente em todos os seres vivos. Então, gente, o carbono e os seres vivos, né? Como que acontece essa dinâmica? A gente tem, por exemplo, um animal na floresta que morreu. Esse animal, ele permanece ali, ninguém tira ele de lá, porque está na natureza, né? Então, esse animal, ele passa, ao longo do tempo, fazer parte do solo, porque ele foi decomposto, né? Ele foi apodrecendo e ficou parte do solo. Então, uma folha que caiu da árvore. Na floresta, ninguém tira aquela folha dele, não. A folha fica. E ela passa a ficar ali também no solo. Uma semente, um fruto ou uma fruta que cai ali também começa a fazer parte desse solo, né? Então, tudo que já foi uma vida, né, faz parte do material orgânico aí do solo, tá bom? Agora, eu coloquei para vocês do lado aí, na parte de cima, uma imagem que mostra para a gente a quantidade de cada coisa que tem no solo. Então, a gente vai ter a maior parte que a gente vai ter no solo são os minerais, né? São esses pedacinhos de rochas que surgiram. Vai ter matéria orgânica, que eu falei com vocês. Vai ter água e vai ter ar, né? Então, tem pouquinho matéria orgânica, muito mineral e a mesma quantidade de água e ar em proporção menor, né? Então, a gente tem 45% de minerais, 5% de matéria orgânica, 25% de água e ar, tá? Essa imagem aqui é de um solo normal, né? Que a gente conhece, um solo como se fosse de um jardim. E quando a gente pegar uma lupa, né? Que é esse aqui de baixo que eu coloquei para vocês a foto, ele serve para a gente aumentar, para a gente ampliar, para a gente enxergar como é que é, só que de maneira mais ampliada. Então, se a gente colocasse uma lupinha aqui, a gente ia enxergar que o solo ele tem ar, ele tem esses grãos de minerais, né?
eles têm os poros, que é o lugar, o espaço onde fica o ar e a água. Então a gente consegue observar que o solo, ele não é só isso que a gente está vendo aqui na parte de fora, né? Quando a gente vai observar mesmo, de maneira aumentada, a gente consegue ver que o solo, além de partículas minerais, ele vai ter outras coisas, tá bom? Então, gente, nós vamos para a parte de como se forma um solo, como é que esse solo é formado. Então, gente, o solo ele é formado num processo muito lento, então demora muitos anos para formar um solo, tá? Mas apesar de ser muito lento, isso está sempre acontecendo. Então tem uma continuidade. Isso é uma coisa que sempre acontece. Então vamos lá. Quando a gente pega a nossa régua escolar mesmo, você pode pegar aí para você observar. Então coloquei uma imagenzinha aqui do que seria uma régua. Então você vai pegar a régua e vai encontrar o número 0. E depois vai caminhar até o número 1. Isso é 1 centímetro, tá? Então a gente está observando isso aqui, é 1 centímetro. Para formar 1 centímetro do solo, demora uns de 100 a 400 anos para formar esse 1 centímetro. E para formar um solo bom, um solo ótimo para a gente conseguir plantar alimento e colher esse alimento para a gente comer, precisa de 3.000 até 12.000 anos para a gente formar um solo bom, um solo fértil, né? Um solo que é bom para a agricultura, para a gente plantar. Então, gente, como é que acontece a formação do solo? O solo, ele passa por esse processo lento que eu falei com vocês. Então, primeiro, a rocha, que a gente chama de rocha matriz ou rocha mãe, que é essa inicial aqui da imagem, ela vai sofrer a ação da natureza. E o que é isso? São os ventos, são as chuvas, o sol, calor, né? Frio. Então, ela vai passar por esse processo de intemperismo aqui, né? Da ação da natureza. Então, gente, essa rocha ela começa a se desgastar. E ao longo do tempo, começam a surgir os primeiros seres vivos vivendo na superfície dessa rocha matriz, né? A gente vê nessa imagem aqui essa nova etapa, em que aparecem pequenas bactérias que a gente não enxerga, algas que a gente também não enxerga, líquens, né, que é uma mistura de fungo com alga, os fungos. Aí surgem as primeiras plantinhas. As plantinhas que estão vivendo ali, elas conseguem colocar suas raízes dentro da rocha e também ajuda a desgastar um pouco mais essa rocha. E ao longo do tempo, dos muitos anos que eu falei com vocês, essa rocha, ela começa a formação do solo, né? Começa a formar aqui alguns centímetros desse solo acima dessa rocha matriz, que está aqui embaixo já, né? Tá pequenininha aqui. E aí começam a surgir maiores quantidades de vegetação aqui em cima, né? De plantas, de capim, de grama, de arbusto, né? A gente vê aqui ainda um restinho da rocha, né, que é a pedra. E ao longo dos anos a gente consegue ter plantas maiores vivendo ali, né, e inicia, né, a formação de uma floresta, né? E quando a gente tem floresta, quando a gente tem plantas grandes vivendo naquele ambiente, quer dizer que a gente tem um bom solo já, né? Então a gente consegue ter uma grande quantidade de solo. Então isso é importante, tá bom? Então, ao longo de todo o processo, a gente tem o solo que a gente conhece. Gente, os solos, eles têm algumas características, tá? Então, nós vamos prestar atenção agora quais são essas características. Então, a gente tem característica de permeabilidade, porosidade, textura e coloração. Calma, que eu vou explicar. Então, gente, permeabilidade tem a ver com a passagem de água. Então, quando a gente diz que algo é muito permeável ou permeável, quer dizer que há a passagem de água. E quando a gente diz que alguma coisa é impermeável, ou seja, não passa água, tá? Então, tem solos que são permeáveis, né, que vão passar água, tem solos que são impermeáveis, que não passam água, tá? Ou solos que passam pouca água, né, que são pouco permeáveis. Então, vamos lá. O jardim que você rega a plantinha, né, ele é um solo permeável, mas ele tem uma permeabilidade intermediária, é mais ou menos. Então, ele deixa passar a água, então a água ela passa pelo solo, mas também ele consegue reter um pouquinho de água. Então, um pouquinho de água fica no solo,
Então você consegue ver que o solo está um pouco molhado ainda, mas aquela quantidade de água que você jogou no jardim, ela não tá ali, ela começa a passar e vai sendo levada, né, para o interior do solo, né, porque para a profundidade do solo. Agora, quando a gente está na praia, por exemplo, quem já foi na praia e jogou um líquido, uma garrafinha de água numa areia, a gente percebe que a água vai toda embora. Então quer dizer que o solo é muito permeável, a água passa toda. E quando a gente tem já um solo próximo de lagoa, de rio, que é um solo mais argiloso, que é, por exemplo, esse solo daqui, ele já é um solo que ele é pouquíssimo permeável, é quase impermeável, quase não passa água. Então, se jogar um copo d'água, por exemplo, nesse solo que é argiloso aqui, a gente consegue observar que muito do que a gente jogou ainda permanece ali, né? Então ficaria uma poça de água aqui em cima, com que o solo não consegue passar essa quantidade de água. Além disso, a gente tem a porosidade, ou seja, se um solo tem espaço de um grãozinho de areia, um grãozinho de terra, um do outro. Então, a gente consegue ter espaço entre esses grãozinhos ou não. Então, há solos que a gente tem muito espaço, como, por exemplo, o solo da praia, o solo arenoso. O solo nosso, né, de jardim mais comum que a gente tem, ele tem porosidade, mas não é uma porosidade tão grande como a da areia. E a gente vai ter o solo argiloso, que é pouco poroso, né? Então, as partezinhas, né? As partículas do solo que é argiloso, eles são bem próximos. A gente quase não consegue separar um pouquinho de argila, né? E aí a gente vai ter a textura, né? Então, por exemplo, quando você pega lá um pouquinho de areia na mão, assim, fácil, você consegue ver que é uma textura mais grossa. A textura do solo de jardim, né? Que é o solo humoso, ele tem uma textura mais fofa. E o da argila, por exemplo, o solo que é argiloso, ele tem uma textura que é macia. Você passa a mão assim, você consegue sentir assim que ela é bem fofinha. E coloração, a coloração é mais fácil, né, gente? Então a gente tem aqui um solo que é arenoso, que é um solo claro, é um solo de coloração clara. A gente tem o solo que é o humoso, ele tem coloração amarronzada, né? Um marrom aí bem forte. O solo argiloso, ele tem uma coloração marrom avermelhada, né? Ele tem coloração de um tom mais de vermelho, né? Assim, um marrom mais aberto. E, gente, quando a gente fala de agricultura, né? Que é de realmente plantar os nossos alimentos aí, a gente precisa de algumas coisas. Então, primeira coisa, a gente precisa de um solo bom para plantar, ele tem que ser um solo geralmente humoso, né? Um tipo de solo humoso, ou seja, um solo fértil. Ele tem matéria orgânica, né? Que eu falei, tudo aquilo que já foi vida, né? Casca de batata, casca de cenoura, casca de ovo, tudo aquilo que era de planta, né? O ovo que veio da galinha. Isso é importante para que o solo seja um bom solo para se plantar. Tenha matéria orgânica, né? Ou aquele bichinho que morreu e permaneceu numa floresta, né? Seja o que for. Mas aqui é no ambiente mais de plantação, né? Então vamos voltar para essas cascas, assim, esses restos de alimento. Fazem parte da matéria orgânica do solo. Além disso, o solo precisa estar irrigado. O que é irrigação? Ele precisa estar com água, né? Justamente com a água mesmo. Então, gente, eu coloquei aqui uma imagem para vocês de uma plantação e depois coloquei de um sacolão, né? Então, a gente está acostumado a ir no sacolão, a comprar as coisas, mas todos esses que estão lá no sacolão, eles vieram da parte da plantação, né? Da agricultura. Então, a gente precisou plantar uma sementinha para que esse alimento cresça e depois a gente consiga transportar lá para o sacolão, né? E para o lugar mais próximo da sua casa. Tá? Então, para um solo ser bom de plantar, ele tem que ter matéria orgânica, e a matéria orgânica, ela traz nutriente para o solo, né? Além de nutriente, ainda nós vamos precisar de água. Um solo, para crescer planta, a gente precisa de água. Então, gente, essa semana vocês precisam realizar as atividades do PET, volume 2,
que é somente a página 29. Então, olha que beleza. É só uma página para vocês fazerem. Então, mais tarde, eu vou entrar no WhatsApp, né, 1h da tarde, para a gente corrigir as atividades, essas aqui. Então, agora vocês vão parar e vão fazer as atividades da página 29. Um abraço para vocês, tá? A gente se encontra um pouco mais tarde no WhatsApp, como eu falei com vocês. Um grande beijo, estou com saudade, tá bom? Até mais.